Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e a gente continua falando sobre a classificação dos contratos. Bom, o próximo elemento que a gente vai classificar os contratos é quanto à sua execução. A execução de um contrato, veja, quando a gente fala em execução, qual que é o conceito aqui? É o cumprimento daquilo que se obrigou, certo? A efetivação daquelas prestações. Então, se você combinou que você ia vender tal automóvel, é essa questão fática, prática, a aplicação daquilo. A execução de um contrato ela pode se dar de três maneiras. A primeira é a instantânea, ou seja, as obrigações elas se esgotam em um único ato. Então, naquele contrato de compra e venda, a entrega daquele bem e o pagamento à vista, por exemplo, ele importa em um contrato cuja execução se dá de forma instantânea. Todas as obrigações, um único ato, aquilo se encerra. A segunda forma é a diferida, ou seja, as obrigações elas não se esgotam em um único ato. Então, vamos supor que mesmo que haja a entrega daquele bem, a obrigação de pagar vai se dar, por exemplo, em 10 prestações mensais e sucessivas. Nessa hipótese, a obrigação de pagar por parte do comprador, ela vai determinar que a modalidade desse contrato quanto à execução será diferida. E a prestação por trato sucessivo será aquela em que, pela própria natureza do negócio jurídico, do contrato, essas obrigações vão se arrastar pelo tempo. Exemplo que torna tudo muito mais claro. Quando você, por exemplo, vai para uma universidade, ou para uma escola, ou qualquer coisa que o valha, você efetua a matrícula, só que todos os meses você tem que pagar uma mensalidade. Então veja, pela própria natureza desse contrato que você celebrou, você vai ser obrigado a, mensal e sucessivamente, pagar o valor referente à mensalidade e, por sua vez, a universidade ou a escola, ou etc., vai ter a obrigação de te prestar os serviços de educação, enfim, que você contratou. Então, essa é a hipótese em relação à modalidade de execução de trato sucessivo. Pela própria natureza, essas obrigações vão se perpetuar pelo tempo. Por exemplo, no caso da universidade, de um curso de direito, por exemplo, você vai ter essa obrigação ao longo de 5 anos. E a universidade vai ter a obrigação de te fornecer o ensino jurídico por também esses 5 anos. A próxima classificação versa sobre a liberdade negocial entre as partes. Veja que um contrato, ele é via de regra, as partes elas têm que ser livres para manifestar a sua vontade, discutir aquilo que elas têm que contratar, etc. Lembra daqueles princípios lá? Primeiro que a gente falou da autonomia da vontade, as partes são livres em 3 aspectos. Sobre contratar ou não, sobre com quem contratar e sobre o que contratar. Mas lembra que eu havia dito que tinham casos de exceções? Então, esse é um momento em que a gente analisa isso. Nem todo contrato, essa liberdade negocial, ela vai ser tão ampla assim, e justamente por não ser tão ampla em alguns casos, que essa classificação ela é muito importante. É aquele que versa sobre a liberdade negocial entre as partes. Via de regra, a gente vai ver que as partes elas têm autonomia na vontade, lembra que a gente viu lá no primeiro princípio, para contratar ou não, sobre quem vai contratar e o que vai ser contratado. Mas lembra-se também que eu tinha dito que havia casos de exceção e etc. Este é o momento em que a gente analisa um desses casos e que se torna tão relevante a ponto de merecer uma classificação autônoma dentro desses critérios que a gente está estabelecendo para o contrato. Existem situações em que essa liberdade, essa autonomia da vontade, ela não vai ser tão verdadeira assim na situação fática quanto a teoria lá geral do contrato vai dizer. Então, existem duas modalidades de classificações que a legislação vai trazer e que são muito relevantes para a gente entender principalmente essa questão sobre seus aspectos da consequência dos efeitos jurídicos. A primeira é a modalidade paritária. Nessa modalidade, é uma presunção de que as partes se encontram em equilíbrio, em igualdade de condições para negociar, alterar, mudar o objeto, etc., em relação àquele contrato. A segunda modalidade é o contrato por adesão, ou seja, uma das partes ela vai aderir
a um contrato que já está formulado e que é aplicado indistintamente a todos que realizam aquela mesma espécie de negócio jurídico. É uma situação em que não há uma liberdade negocial propriamente dito para afastar determinadas cláusulas, determinados encargos, determinadas consequências e que, portanto, merece ser analisado de uma forma mais específica pelo nosso ordenamento. Um exemplo de contrato de adesão bastante corriqueiro nas nossas vidas. Quando, por exemplo, realizamos um contrato de prestação de serviço com alguma concessionária, né, de serviço de telefonia móvel. Veja, quando você chega lá na operadora e você tenta realizar um negócio jurídico, né, você quer contratar um plano, você não tem liberdade para ficar falando, olha, não, mas espera aí, aqui você cobra 50, mas não tem como cobrar 35, esse plano de multa que prevê uma fidelidade de 12 meses não pode ser 11, não pode ser 10. Ah, não, isso aqui que diz que o foro vai ser em São Paulo, não pode ser no Rio, não pode ser no Amapá. Então veja, você não tem essa possibilidade. Tudo que a operadora vai te dizer é o seguinte, você quer aderir a isso aqui que eu estou te propondo, e aí a gente formula esse contrato jurídico ou não, você não quer fazer isso. Então, nessas situações em que há um contrato de adesão, vão ter diversas consequências jurídicas e as principais delas vão versar justamente sobre uma maior proteção para aquela parte que está aderindo a um contrato por meio da qual ela não pôde expressar a sua manifestação de vontade ou seus desejos em plena consonância com a liberdade negocial que ela teria se o contrato fosse paritário. Então, esses contratos de adesão eles são muito mais protetivos a essa parte que vai aderir a esse contrato que já está formulado do que aquele que formulou efetivamente, a outra parte, né, que já formulou esse contrato pronto. O próximo critério de classificação, ele versa sobre as características dos contratantes. E o contrato nesse critério de classificação pode ser personalíssimo ou impessoal. Personalíssimo é aquele contrato que é celebrado em função das características pessoais daquela outra parte. Então você até formula, por exemplo, um contrato com uma agência ou com um empresário ou qualquer coisa do gênero. Mas é um contrato personalíssimo, porque você só está realizando aquele contrato porque você sabe que determinada pessoa, em função das características, das qualidades e do que ela vai poder acrescentar para a sua campanha, por exemplo, e é por conta disso que você está fechando esse contrato. O contrato impessoal, por exemplo, é aquele contrato em que a qualidade do contratante não vai ser essencial para a formulação desse negócio jurídico. Então, por exemplo, se você vai comprar um apartamento, via de regra, pouco importa a pessoa de quem você está comprando ou a pessoa para quem você está vendendo. Aí você pergunta, mas eu posso deixar de comprar um apartamento em razão dos antigos proprietários ou dos atuais proprietários, né, justamente porque eu sei que eles vão entregar um apartamento detonado, porque eu sei que são pessoas que não cuidam direito, que não fazem reforma e etc. Então eu tornei o contrato personalíssimo? Não tornou o contrato personalíssimo. Por quê? Porque você, na verdade, não vai deixar de contratar, não vai deixar de realizar o contrato jurídico por conta das pessoas propriamente dito, mas sim pelas condições com o qual aquele imóvel vai ficar, por conta, aí sim, das características da pessoa. Mas o contrato que você está celebrando é de compra e venda do imóvel. E o que vai te desestimular a comprar vai ser justamente a forma como aquele imóvel vai ficar. E aí sim, o porquê do imóvel vai ficar ou não, aí isso não tem relevância para essa modalidade de contratação. Então, o personalíssimo, quando o contrato é celebrado em função de qualidade, de características daquela pessoa, contratante, da contratada, né, de um dos contratantes, e os contratos impessoais são aqueles em que isso não vai importar, não vai ter relevância para a celebração do negócio jurídico. O próximo critério que a gente fala é quanto à existência do contrato. O contrato ele pode ser principal ou acessório. Então veja que aqui a gente vai usar basicamente aquela mesma conceituação que a gente usou quando a gente estava falando dos negócios jurídicos. Então, contrato principal são aqueles contratos que resolvem por si mesmo, que não dependem de outro, que não tem nenhuma vinculação ou que isso não vincula a sua existência ou a sua produção de efeitos. E contratos acessórios, por sua vez, também na linha do que a gente viu em negócios jurídicos, são aqueles contratos que dependem do principal para existirem. Por exemplo, o contrato de fiança. O contrato de fiança depende de um negócio jurídico, né, de um contrato principal, para que ele possa existir, para que ele possa produzir efeitos.
Então veja, esse é o mesmo conceito que a gente traz dos negócios jurídicos, então quem assistiu aquela aula já tá fera, a gente não precisa fazer tantas observações complementares. Na próxima aula a gente começa a falar sobre a estipulação em favor de terceiros. Então, antes da gente encerrar, faço aqui mais uma vez o pedido para que vocês curtam o vídeo, compartilhem nas redes sociais, compartilhem com os colegas que vão prestar o exame de ordem e convido para que assistam a próxima aula. Muito obrigado pela atenção e até lá.